filme Duna existe uma cena clássica. O protagonista passa por um teste de humanidade pela Reverenda Madre. Ela coloca uma agulha venenosa no pescoço dele e ordena: coloque a mão dentro da caixa. Quando ele coloca, ele sente uma dor insuportável, queimando, como se a mão dele estivesse sendo destruída. Se ele tirar a mão, ela imediatamente o mata com a agulha. E ela diz: animais tirariam a mão, humanos suportam a dor e controlam seus instintos. E isso é um teste de humanidade, para ver se ele consegue controlar a reação instintiva de puxar a mão e escapar da dor. No fim, ele consegue resistir e ao tirar a mão da caixa, ele percebe que era tudo uma ilusão. A dor era apenas psicológica. Na teoria, todos nós deveríamos ser como o Paul, como protagonista. Deveríamos resistir à tentação, não ceder aos instintos e se elevar, mas na prática, quase ninguém consegue. A biologia, os seus instintos te vencem. E eu te pergunto, você tiraria a mão da caixa e perderia a sua vida? Ou você aguentaria a dor, controlaria os seus instintos e sobreviveria? Na teoria, todo mundo fala que deixaria a mão, mas eu vou te provar que você tira a mão da caixa todos os dias. Todos os dias que você joga videogame, quando você come uma pizza fim de semana, quando você perde alguns dias ali no TikTok vendo Reels, shorts, vídeos curtos, ou quando você assiste vídeos adultos. Você sabe que o videogame não vai te levar a lugar algum. A pizza também não vai te levar a lugar nenhum. Vídeos curtos, vídeos adultos, pensando racionalmente, nada disso te melhora. Pelo contrário, tudo isso vai te piorar. Inclusive, existe um estudo onde crianças eram apresentadas a um doce. E o cientista, ele falava: você prefere comer esse doce agora, mas é apenas um, ou você prefere comer 2 doces daqui a 10 minutos? I'm going to give you a prize. I'm going to give you a treat. And the treat is a delicious marshmallow. But if you wait, I have to go check my car. When I come back, if you wait, you can have 2 of them. You can have one now, or when I come back, you can have 2. Okay? Okay. Assim que eles concluíram essa parte do estudo, eles acompanharam a vida dos participantes e eles fizeram uma descoberta. Eles viram que todos aqueles que preferiram comer 2 doces daqui a 10 minutos, esses que tiveram uma preferência temporal menor, eles tiveram uma vida de mais sucesso, enquanto as crianças que tiveram uma preferência temporal mais alta, ou seja, escolheram comer o doce ali naquela hora, eles tinham menos sucesso na vida. Mas existe um problema nisso daí. Você até consegue fazer uma dieta, você consegue deixar de jogar para estudar, se você estiver fazendo um curso, uma faculdade, mas quando se trata de reprodução, esse instinto é tão forte quanto o da sobrevivência, e você não vai conseguir se controlar. E como eu já falei para vocês no vídeo sobre o sentido da vida, tudo é sobre conseguir sexo. O cérebro humano foi moldado por milhões de anos com 2 únicas prioridades. Então, não é difícil controlar. É biologicamente projetado para não ser controlável. A biologia, ela te vence. E esse é o ponto que eu quero te mostrar. Mas não só de biologia nós somos feitos. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Ou seja, nós somos moldados por essas 3 dimensões. E antes de você tomar qualquer decisão, qualquer comportamento, primeiro vai ocorrer uma química no seu corpo. Vai acontecer alguns processos físicos, que são processos biológicos. Depois vem as suas emoções, seus pensamentos e comportamentos, que são psicológicos. E depois vem as relações, a cultura e o contexto em que você vive, que são sociológicos. Inclusive, existe a teoria de que o seu cérebro ele é dividido em 3 partes, e essa teoria serve muito bem nesse contexto. A primeira parte é o cérebro reptiliano, é a parte mais antiga. Ela é responsável por instintos básicos, como a sobrevivência e funções vitais. Ela seria a parte biológica do ser humano. O sistema límbico, ele cuida das emoções, memórias e comportamentos sociais, então seria a parte sociológica. Já o neocórtex é a parte mais recente, responsável pelo raciocínio lógico, pensamento abstrato e tomada de decisões mais complexas, e seria a parte psicológica. E eu apenas te expliquei isso para você ter mais perspectivas desse mesmo assunto, para você entender melhor. Então, com isso em mente, a gente pode dizer que o ser humano ele é previsível. Se você analisar o ser humano por essas 3 dimensões, biopsicossocial, você consegue prever os comportamentos dele. Assim como no estudo, por meio da preferência temporal, é possível prever um certo sucesso na vida de uma pessoa. E olha,
A generalização, quando bem feita, ela ajuda a criar padrões que facilitam a compreensão de comportamentos e a antecipação de certas situações. É uma forma de você se preparar, de você prever tendências e até de tomar decisões mais informadas. É claro que sempre vai existir a variabilidade individual, mas o conhecimento biopsicossocial permite que a gente tenha uma base sólida para entender comportamentos em larga escala. Então é uma ferramenta valiosa, mesmo que não seja uma ciência exata. E entendendo o biopsicossocial, você se blinda, você se prepara, você aceita as coisas. Então qualquer coisa que aconteça nos seus relacionamentos, você já vai estar preparado. Entendendo isso, você vai finalmente aprender a se relacionar. Então, sabendo de tudo isso, eu compilei em 3 vídeos tudo o que você precisa saber sobre relacionamentos. Você vai aprender a entender os comportamentos masculinos e femininos e o porquê que eles ocorrem. Então é uma aula essencial para todo homem e mulher que deseja se relacionar. E esses 3 vídeos serão 3 partes, onde a primeira aula, que é essa, eu vou te abordar questões biológicas, a pré-história dos relacionamentos. Então aqui você vai aprender os seus instintos, seus impulsos, e seria a parte do seu cérebro reptiliano. Na segunda parte você vai aprender sobre a história, que moldou a sociedade. Então são comportamentos sociais, é a cultura, são as relações, e seria a parte do sistema límbico. E por fim, você vai aprender sobre o mundo moderno, que é a sua psicologia. Então, nessa última aula, a gente vai aprender a tomar as decisões certas, a descobrir o que você quer para sua vida, que seria a parte ali do seu neocórtex. Então, contexto dado, vamos para a pré-história dos relacionamentos. E bom, na pré-história eu vou separar em períodos, e eu vou começar por antes de 8 milhões de anos atrás. E é um tempo tão distante que as informações aqui são desconhecidas. É muito difícil você afirmar o que acontecia de fato nessa época, antes de 8 milhões de anos atrás. Mas nós podemos imaginar que era como se fosse com os primatas de hoje em dia. Então os mesmos primatas que existem hoje em dia já existiam naquela época. E existe um certo padrão comportamental nos primatas de hoje em dia. Existe o que a gente chama de hierarquia dos primatas dominantes e subordinados. Então é mais ou menos assim. Existe o primata número 1 em um grupo de 30 primatas, né? E esse primata número 1, ele seria o alfa. Então ele bate em todos os outros 29 primatas. E aí depois nós temos o primata número 2. E esse primata número 2, ele bate em todos os outros, menos no número 1. E aí vai. Aí tem o número 3. O número 3 ele bate em todos os outros primatas, menos no número 2 e no número 1. E aí vai indo até o primata número 30, né? Esse primata número 30, ele não bate em ninguém, ele sofre de todos os lados. Oh, não! Oh, não! Meu Deus do céu, não sobrou nada. E nesse tipo de hierarquia, o primata número 1, ele tinha um excesso de opções, porque ele tinha mais recursos, ele tinha mais dominância ali no grupo. E as fêmeas daquele grupo preferiam se relacionar com os machos de maior status, de maior hierarquia. Porque quanto maior a hierarquia lá do primata, mais recursos ele vai ter, mais dominância ele vai ter, mais proteção ele vai oferecer para as crias, né, para os filhotes. E é por isso que as fêmeas sempre foram hipergâmicas. Começou desde aqui, desde antes de 8 milhões de anos atrás. A gente está falando aqui de um período de 20, 30 milhões de anos atrás, desde que existem primatas. Então as fêmeas, elas buscavam esses machos de maior dominância, porque muitas vezes eles tinham privilégios e recursos, e poderiam oferecer maior proteção e provisão para os filhotes. No entanto, em outras situações, as fêmeas poderiam escolher machos de menores posições por diferentes razões, como compatibilidade genética, menor competição entre parceiros sexuais e outras vantagens individuais. Mas no geral, sempre existiu uma certa hipergamia. No geral, as primatas escolhiam se relacionar com os que estavam no topo, ou pelo menos acima delas. Então aqui ocorria uma forma mais misturada. Não tinha uma monogamia, não tinha algo definido. Era algo muito mais bagunçado desse jeito que eu falei. Era uma hipergamia e uma poliginia, né? Hipergamia porque a mulher ali, a primata, né, a fêmea, ela escolhia um macho de maior posição, ou sempre acima dela, e o macho de maior posição, ele ficava com várias fêmeas. Então, era uma hipergamia por parte da mulher e poliginia por parte dos homens, né? Agora vamos para um período de aproximadamente 8 milhões de anos atrás, deixando claro que nada dessa época aqui é um fato. Existem grandes lacunas na história da humanidade e tudo nessa época aqui são especulações, são hipóteses, são teorias. E o que eu vou falar aqui não fui eu que tirei de mim, eu não inventei isso do nada.
Eu tirei da entrevista do Bernardo de Gregório, chamada Entre o Céu e a Terra, lá no YouTube você consegue achar. Inclusive todas as fontes estão na descrição. Então, sabendo disso, que tudo são teorias, tudo são hipóteses, não temos fatos dessas épocas, né? A gente não pode definir o que acontecia de fato, a gente vai trabalhar aqui com hipóteses dessa entrevista do Bernardo de Gregório. Então, durante esse período, os hominídeos podem ter seguido padrões semelhantes aos primatas não humanos, com acasalamento poligâmico, rituais de acasalamento e possivelmente rituais orgiásticos. Então tem estudos antropológicos que sugerem que os hominídeos, eles viviam em grupos sociais, onde o acasalamento podia ocorrer de diversas formas, incluindo uniões temporárias e múltiplos parceiros. A monogamia estrita e vitalícia que a gente conhece hoje em dia, provavelmente não era a norma, embora vínculos temporários pudessem existir. E é importante notar que nós compartilhamos 98% do nosso DNA com chimpanzés, o que sugere que muito dos nossos comportamentos sociais e reprodutivos têm raízes evolutivas profundas. No entanto, nossa evolução cultural única nos permitiu desenvolver uma diversidade muito maior desses arranjos sociais. Então não existia certas definições, era tudo uma mistura. E aqui nessa época ocorreu uma certa poligamia e surgiram alguns comportamentos mais complexos, como os rituais orgiásticos, porque desde esse tempo o ser humano ele tinha essas crenças em divindades, ele gostava de explicar as coisas de formas místicas, né? Então por isso que eles faziam esses rituais orgiásticos. Nós sempre tivemos esse lado espiritual e simbólico, e em breve a gente ia criar algumas mitologias para explicar as coisas do mundo, né? Então, indo para o Paleolítico, por volta de 2,5 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, o Paleolítico foi o primeiro período da pré-história, quando os hominídeos eles eram nômades e tinham como práticas cotidianas a caça, pesca e colheita de frutos. E hominídeos porque ainda não eram homens, nós ainda estávamos evoluindo para chegar, enfim, aos sapiens, que foi há 150 mil anos atrás. Então, há mais ou menos 150 mil anos atrás, surgiu o primeiro Homo sapiens. Sapiens, exatamente como nós, já povoavam a África Oriental. Se um bebê daquela época nascesse hoje em dia, não teria a mínima diferença. As mulheres nessa época tinham um ciclo de 1 ano e não de 28 dias. A ideia da menstruação não é natural. Nenhuma fêmea de mamíferos silvestres menstrua. E não menstruam porque toda vez que ela ovula, ela engravida. E como todas as mulheres, elas sabem que quando elas estão juntas, elas moram juntas, elas tendem a ter o ciclo menstrual sincronizado. Na época, as mulheres tinham uma sincronia mundial dos ciclos. E a ovulação acontecia no final da primavera. E todas elas eram fecundadas. 9 meses de gestação e 3 meses de amamentação. E a amamentação inibe uma nova ovulação. Então ela ovulava novamente, engravidava novamente e não dava tempo para a menstruação. Então na ovulação, elas tinham, como todas as outras fêmeas de mamíferos, um período de cio, uma ditadura hormonal que faz ela copular. E a ideia de que os filhos eram da mulher era uma coisa óbvia, porque os filhos eles vêm de dentro da mulher, então era muito claro que a mulher gerava uma nova vida. E não era nada claro que o homem tinha alguma participação nisso. Não existia uma relação direta, óbvia, entre o homem e os filhos. Então eles imaginavam que os filhos eram da mãe. E nem existia a palavra pai, ou a ideia de que o homem poderia participar desse processo de alguma forma. Era como uma situação mágica, era algo divino em si. A própria mulher era uma deusa, porque ela criava uma nova vida sozinha e do nada. E ela amamentava, e a imagem da amamentação é divina. Parece que magicamente, digamos assim, ela cria o alimento para aquele bebê sobreviver. Então ela cria uma nova vida e sustenta essa nova vida com os recursos dela mesma, sozinha. E isso já foi no finalzinho do Paleolítico. A mulher, ela era vista como uma deusa, ela propriamente uma deusa encarnada. Então a primeira ideia de deusa era a própria mulher em carne e osso. Depois, aos poucos, com o advento da agricultura, é que houve uma associação da mulher deusa com a deusa mãe, que é a deusa da terra. Elas que começaram a perceber, porque elas cuidavam da agricultura, o homem na época tinha uma função diferente, como a caça e a guerra, enquanto isso a mulher cuidava dos filhos, porque se ela gerou e se ela amamentava, é óbvio que ela que tem que cuidar do filhote. E na época, a gente morava em cavernas, e a caverna
era um lugar protegido e elas ficavam lá para ter essa segurança. E essa é a época glacial, que começou há 21 mil anos atrás e terminou há mais ou menos 11 mil anos atrás. Então sair da caverna era algo muito arriscado. Sair para caçar era algo muito arriscado. A mulher poderia ser atacada por predadores, poderia morrer de frio, então as mulheres deixavam isso para o homem. E na época elas já conheciam o fogo. No final do Paleolítico eles já tinham o fogo, mas eles não sabiam fazer o fogo. Então às vezes tinha um incêndio, caía um raio e eles traziam esse fogo para dentro da caverna. E eles tinham que manter esse fogo alimentado. E quem fazia isso era a mulher. E como ela cuidava do fogo, o mais lógico é ela cuidar da comida também. E esse é um poder muito grande se você cuida da alimentação. Então as mulheres, elas tinham o poder do fogo, da alimentação e da vestimenta, que eram os subprodutos da caça, né? E na época glacial, era de extremo importante a vestimenta. E ainda elas tinham o poder da próxima geração, que era cuidar e ensinar os filhotes. E existe até uma frase que diz que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, que expressa a importância da figura materna e aos cuidados da criança. E a criação da próxima geração sempre está nas mãos da mãe. Ainda nesse período paleolítico, nós estávamos descobrindo a agricultura. E as mulheres perceberam que quando você come algo e joga os restos ali na grama, dali nascia plantas frutíferas. E essa ligação fez com que começássemos a chamar a Terra de Terra. Então tem o elemento Terra em si, tem o planeta Terra e tem a Mãe Natureza, a Grande Mãe. E colocaram de Mãe Natureza porque se pensava que se a mulher ela gera e a Terra também, logo a Terra deve ser feminina. E aqui pro fim do período paleolítico já deixou de existir o cio, que é a ditadura hormonal para se reproduzir. E nesse período deixou de ser cio e passou a ser um ritual de fecundidade. Então nesse tempo existia rituais orgiásticos, onde o bando todo, a tribo toda se reunia para se reproduzir. Os machos fecundavam nas fêmeas e não existia a ideia de pai. Então sempre nesse período, em setembro, final de primavera e início de verão, ocorria esse ritual orgiástico. Mas fora desse período de ritual, também existiam algumas relações. E em muitas sociedades antigas existia uma certa poligamia e até uma monogamia. Naquela época já existia laços afetivos, um certo apego, um vínculo mais forte, e isso poderia ocasionar a uma monogamia, mesmo que temporária e ocasional. E existiam certos ciúmes, mas um ciúme bem fraco ainda, sem um sentimento de posse. Mesmo que naquela época um homem tivesse afinidade com outra mulher, tivesse um laço afetivo com outra mulher, ele não poderia proibir outros homens de se relacionar com ela, porque o grupo, ele tinha as regras deles ali, e se ele não seguisse, ele também seria expulso. E os ciúmes não existia desse jeito que a gente conhece hoje em dia, porque não existia a ideia de pai. Os filhos ali eram de todos, então não existia os ciúmes. Você poderia ter uma afinidade com alguém, com uma mulher ali, mas você não ia ter um ciúmes tão forte, e se você tivesse, você era expulso do grupo, porque todos ali se relacionavam entre si e não existia a ideia de pai. Enfim, vamos para o Mesolítico. Então a gente sai da era glacial de 21 mil anos atrás, mais ou menos, até 11 mil anos atrás, e a gente chega aqui no Mesolítico, que é de 13 mil anos atrás a 8 mil anos atrás, antes de Cristo. Então, nesse período Mesolítico, que é a transição do Paleolítico para o Neolítico, ocorreu a primeira revolução. Então aqui a gente teve uma transição. A gente saiu de um estilo de vida caçador-coletor e começaram a surgir as primeiras sociedades agrícolas. Durante esse período, começou a surgir assentamentos mais permanentes e tecnologias mais sofisticadas. E nesse período ocorreu a primeira revolução, onde no período de fecundidade, na hora ali do ritual orgiástico que acontecia em setembro, no final de setembro, uma mulher decidiu dizer não e ela saiu. Ela não participou daquele ritual. E pela primeira vez, uma mulher menstruou. E aí, pela visão que se tinha, correlacionaram sangue com doença e morte. O mais lógico a se pensar é que ela foi amaldiçoada. Então ela foi expulsa da tribo para que a tribo não fosse amaldiçoada junto com ela. E aí ela foi morar na floresta sozinha, e essa é a origem do que a gente chama de bruxa. E isso foi um longo processo, pois nem todas as mulheres que diziam não, elas conseguiam sobreviver. Então quando elas eram expulsas, nem todas sobreviviam na floresta, pois nunca se imaginou um ser humano sem uma tribo. E até hoje nós somos dependentes sociais. Inclusive o filme A Bruxa retrata muito bem isso, onde a família ali, o patriarca da família, ele tem uma visão diferente da religião ali, e ele é expulso de uma tribo, de uma sociedade ali pequena. Ele é mandado lá pra floresta, e a família dele começa a ser assombrada pelas bruxas, por uma bruxa. E é por isso também que até hoje em dia, se você não tem contato social,
você fica depressivo, você fica doente e até mesmo louco se você não tiver contato com um ser humano. Tem muitos casos aí de pessoas, né, que ficaram malucas quando ficaram sozinhas em uma ilha, sozinhas em várias histórias aí de pessoas que sobreviveram a uma tragédia, né, uma queda de um avião em uma ilha, ficar em um bote no alto mar, enfim. A falta de contato social nos faz mal. E aí, as mulheres que eram expulsas e sobreviviam, elas tiveram que aprender a sobreviver sozinhas. Então elas tinham que caçar pequenos animais, e é daí que elas domesticaram os gatos, porque quem domesticou o cão foi o homem para caça. O cachorro, ele foi feito para caça, né? Ele foi domesticado para isso. E o gato foi domesticado pelas mulheres para caçar pequenas presas. Então a mulher, ela teve que aprender a lidar com raízes, com folhas, com plantas e frutos que poderiam ser comidos ou evitados. Então ela mexia com cogumelos, ela tinha que descobrir todas essas coisas. E ela continuou menstruando a cada 28 dias. E visto que a deusa Terra as rejeitou, né? Porque elas pensavam também que se elas sangraram, quer dizer que elas sofreram uma punição. Uma punição de quem? Da divina Terra, né? Da deusa Terra. Então, se a Terra a rejeitou, tem outra deusa que vai a receber, que é a deusa da Lua. E aí as bruxas começaram a reverenciar a Lua. E é aí que elas regularam o ciclo menstrual com a Lua. A Lua e a menstruação têm um ciclo de 28 dias. E a bruxa é a mulher que disse não. Então, ela preferia a noite, gostava da Lua, né? Do luar. Que ela preferia e precisava enxergar de noite, né? Ela precisava da luz do luar. Porque de dia ela era caçada porque ela sabia desses segredos. E os seres humanos da tribo, né, os homens da tribo, ficavam com medo. O ser humano, ele tem medo daquilo que ele não conhece. Então ele criava essas teorias de que a bruxa é alguma coisa má. E com o tempo a tribo foi se acostumando com as bruxas, né? As tribos foram se acostumando com essas mulheres que moravam sozinhas dentro da floresta. E eles até pediam ajuda para ela, pois elas sabiam curar certas doenças. Elas sabiam esses poderes aí de cura, né? Essas plantas que têm efeitos medicinais. Mas se a bruxa ela menstruava, ela tinha TPM. Então reza pra ela não estar de TPM, porque senão ela te mata. Então, todo mundo ali criava um certo medo da bruxa. Em todas as tribos, se tinha um certo medo das bruxas, das mulheres que diziam não e das mulheres que iam lá pra floresta, né? Que são essas mulheres, as bruxas. Então todos da tribo tinham medo da bruxa, porque ela não tinha uma relação com a terra. Ela tinha uma ligação mais com a lua, com o lado espiritual, com o outro lado, né? E bom, chegamos ao período neolítico. Um período de 10 mil anos atrás até 4 mil anos atrás, onde aconteceu a segunda revolução. A primeira revolução foi a mulher que disse não, e aí surgiram as bruxas, né? Agora a gente chega na segunda revolução. Então, nesse período aqui, foi um período de muita agricultura, muita domesticação de animais, e essa transição teve implicações profundas para as relações sociais e de gênero. Dessa vez foi a revolução masculina. Os homens, cansados apenas de servirem, de serem tratados como ferramentas de caça, pois não tinham nada de especial. Os homens não tinham filhos, como foi dito, né? O filho era da mulher, o fogo também era da mulher, a alimentação e a roupa era tudo da mulher, era ela que cuidava. Eles não tinham segredos da culinária, nem os segredos da bruxa. Eles não tinham nenhuma magia. A única coisa que tinham era a força bruta, a força física. Pois depois de milhares de anos, com as mulheres obrigando os homens a caçar, a lutarem, a fazer o serviço pesado, quem disse isso foi o próprio Bernardo de Gregório, né? Junto com a seleção natural, os homens mais fortes sobreviveram e todos os homens foram ficando mais fortes do que as mulheres. Tanto que se você for ver em outras espécies, a diferença entre o macho e a fêmea não é tão grande quando você compara o ser humano, o homem e a mulher. O homem, ele é muito maior, muito mais forte do que a mulher. Tudo isso por causa dessa época do matriarcado, onde os homens mais fracos, eles morreram, enquanto os mais fortes sobreviveram, e por isso todos nós somos mais fortes do que as mulheres. Então com essa força eles depõem a matriarca, matam todos que se colocam contra eles, e pela força eles tomam o poder. Então eles quiseram inventar a palavra pai. Já que existia a mãe, por que não existia o pai? Mas então o que o homem tem a ver com os filhos? Aí eles prendem todas as mulheres e dizem que elas só podem ter um homem, e que esse homem vai ser o pai dos filhos que essa mulher vai ter. Então ali estava se criando o sistema patriarca, e para manter isso, a mulher só poderia ter um homem, e se ela tivesse mais de um, eles a matavam.
E esse foi o primeiro tabu. Todas as mulheres só podem ter um homem. E note que não foi especificado para os homens. Os homens, eles podem ter quantas esposas eles quiserem, o quanto que eles conseguirem, né? Então a mulher, ela deve ter apenas um marido, ela deve ser virgem, pois o homem, ele tinha que saber que era pai, então ela precisava ser virgem para ele ter certeza que ele era o pai. E se o marido morrer, ela morre junto. Até que chegou um terceiro problema. A segunda geração de homens cresceram após estabelecido esse patriarcado e todas as mulheres estavam casadas. E para essa nova geração conseguir novas mulheres, eles precisavam ir lá na tribo vizinha, brigar, lutar, matar todos os homens, e aí surgiram as viúvas de guerras, onde as mulheres elas precisavam jurar lealdade para esse novo homem e rejeitar e não mostrar sentimento algum pelo outro marido. Então elas desenvolveram essa coisa de se desapegarem muito mais fácil, pois a todo momento elas viviam sendo trocadas de tribo e elas tinham que jurar lealdade a um novo homem todas as vezes. Elas tinham que esquecer e largar todos os sentimentos que elas tinham pelo outro marido. Porém, eles viram que tudo isso dava muito trabalho e essa nova geração teve uma nova ideia. Eles tiveram a ideia de matar os próprios homens da tribo e se casar com as mulheres da tribo. Então, eles começaram a matar os pais e começaram a ficar com as mães e com as irmãs. Mas de imediato, eles também perceberam: mas e a próxima geração? Meu filho vai ter que me matar? Então, eles proibiram isso. Falaram que era errado matar o pai e era errado se casar com a mãe com a irmã, porque você podia casar tanto com a mãe tanto com a irmã ao mesmo tempo. Então note que matar a mãe pode. Note que casar com a filha também podia. Só não pode matar o pai e casar com a mãe ou a irmã. Essa é uma teoria que explica o complexo de Édipo. E esse desejo é inconsciente porque foi reprimido. E foi reprimido porque foi proibido. E foi proibido porque se não fosse proibido, a próxima geração mataria a geração atual e a sociedade não iria para frente. Então esse foi o último tabu, né? Não pode matar o pai e nem se casar com a mãe ou as irmãs. Então foram vários tabus aqui nessa era da sociedade que surgiram e fundaram tudo o que a gente conhece hoje. A mulher, ela tinha que ser virgem, né? A mulher só poderia ter um homem e a mulher deve se sacrificar pela família. Já o homem não pode matar os familiares, né, os pais, e não pode se casar com os familiares, que seria a mãe e as irmãs. Mas com prima, filha, podia lá. E são esses os maiores tabus que a gente vive até hoje em dia. Esses tabus são a base da nossa sociedade, a base da monogamia, são a base da família, da religião, da civilização. Esses são os tabus que são a base de tudo que nós conhecemos hoje em dia. Então, vamos concluir aqui a pré-história. Toda essa análise do período pré-histórico nos revela que, primeiro, não existiu um padrão único, um padrão natural ou original. Nunca existiu um padrão certo para reprodução. Nossos ancestrais adaptaram os seus arranjos sociais, as suas formas de se relacionar, às circunstâncias ambientais, econômicas e sociais. Então, dependendo da tribo, dependendo do ambiente, da abundância que eles tinham naquele ambiente, eles moldavam ali as formas de se relacionar. E nunca existiu um padrão original. Eles tinham rituais, mas eles se relacionavam por fora, né? Fora do período do ritual. Eles tinham um certo apego com alguém, um certo afeto, um vínculo com alguém, mas eles também eram poligâmicos. Então eles tinham essas monogamias, poligamias, rituais orgiásticos, tinham tudo isso. Nunca teve um padrão original ou natural que o ser humano se reproduziu. Sempre foi uma bagunça. A segunda coisa, a monogamia estrita e vitalícia não foi predominante durante a maior parte da nossa história, embora vínculos temporários fossem comuns, como eu já disse. 3. O patriarcado, como sistema social, não é uma ordem natural das coisas, mas foi um desenvolvimento histórico associado principalmente à transição para as sociedades agrícolas e sedentárias. Então foi nesse período que surgiu o patriarcado, pois antes disso a gente vivia um certo matriarcado, onde só as mulheres tinham poder sobre o fogo, sobre as ciências, sobre os segredos da culinária, da cura, né, das medicinas. Elas que gestavam e criavam o filho, enquanto o homem não tinha nada, ele só caçava, ele era uma ferramenta de caça. E 4. Diferentes formas de se relacionar coexistiram ao longo da história humana, com variações significativas entre culturas e classes sociais. Então, diferentes formas de se relacionar sempre coexistiram, nunca existiu um padrão certo. E é por isso que vocês precisam aprender isso. Sempre depende muito, nunca existiu uma certa monogamia. Hoje em dia a gente vive, nos impuseram que a monogamia era o certo, mas não é para todo mundo, nem todo mundo nasceu com essa tendência.
E é tudo isso que eu vou explicar para vocês ainda até o fim dessas 3 aulas. Você vai aprender a se relacionar. E 5. A estratificação social, que surgiu com sociedades agrícolas, frequentemente resultou em diferentes normas para elites e classes populares, com maior permissividade para os poderosos. Então aqui nessa época, nessa época mais agrícola, começou uma certa desigualdade. Alguns homens ficaram com mais poder, com mais recursos, e eles poderiam exercer essa poliginia de forma mais liberada, enquanto os homens das classes populares com menos recursos, eles tinham que optar pela monogamia. Então, essas 5 coisas, essas 5 conclusões que a gente teve da pré-história nos ajudam a compreender que muitas de nossas concepções contemporâneas sobre relacionamentos são construções culturais relativamente recentes e não são determinações biológicas inevitáveis. Então já entenda que o motivo de tudo estar como está hoje em dia, na sociedade, começou desde aqui. Esses milhões de anos dos primatas, mais esses 100 mil anos dos Homo sapiens, tudo isso, todos esses comportamentos se tornaram evolutivo, faz parte de nós, faz parte do nosso DNA, da nossa biologia. E entendendo essa parte biológica, podemos ir para a próxima parte, que é a parte da história dos relacionamentos, o lado sociológico dos relacionamentos. Então, te aguardo no próximo vídeo. Fala pessoal, ao finalizar o vídeo eu percebi que faltou uma conclusão ainda mais clara, E como de costume aqui no canal, eu sempre gosto de dar algo mais prático para vocês no final do vídeo. Então, a única função que eu passo para vocês agora, a lição de casa, é vocês pensarem muito bem do que vocês aprenderam agora, Porque é muito difícil você segurar sua biologia, segurar seus instintos. Se você não consegue parar de comer uma pizza, jogar videogame, assistir vídeos adultos, no caso do homem, e na mulher, se ela não consegue largar as redes sociais, onde ela recebe muita validação, que seria os vídeos adultos para mulher, seria essa validação. Se vocês não conseguem se segurar nem isso, imagina você segurar o seu instinto mais primitivo, que é o da reprodução, Então, a mulher, ela vai tender a ser hipergâmica e o homem, ele vai tender a ser poligínico pela biologia. E é isso que vocês devem entender agora. Na próxima aula, a gente vai ver sobre a história dos relacionamentos, Vocês vão aprender sobre a sociologia, Vai ser o surgimento das religiões, do Estado, da sociedade, da civilização que a gente vive hoje em dia. E nessa parte da sociologia, vocês vão entender o porquê que a monogamia é tão bem vista, Por que ela é o certo de hoje em dia, mas muitas vezes ela não é para todo mundo, E por fim, na última aula sobre a psicologia, vocês vão entender a si mesmos, Porque, beleza, a gente tem as influências biológicas, a gente tem as influências sociológicas, mas no fim, quem vai decidir tudo isso vai ser você mesmo, as suas próprias experiências, Ou seja, a sua psicologia, as coisas que você viveu na sua vida. Então, dependendo de como você pensa, você pode escolher um lado ali mais poligâmico ou monogâmico. Então a gente vai entender que o buraco é muito mais fundo do que apenas a monogamia, beleza? Ao mesmo tempo que a monogamia ela é bela, ela é considerada moral hoje em dia, as pessoas também estão tentando destruir a monogamia. O jeito que a gente vive, a globalização, o êxodo rural, de um século para o outro a gente deixou de viver em zonas rurais e passou a viver em cidades. Então, ao longo da sua vida, a gente estava acostumado ali a ver o quê? 100, 500, 1000 pessoas, 1000 rostos, mas de um século pra cá, a gente vive em grandes metrópoles, onde existe mulher infinita, praticamente pretendentes infinitos, tanto pro homem, tanto pra mulher. Ainda mais com as redes sociais, onde a mulher, ela tem acesso, ela consegue exercer a hipergamia dela e se relacionar com os melhores homens do mercado sexual. Então, no final, vocês vão ter uma análise muito bem fundamentada. Eu vou mostrar pra vocês como que a sociedade funciona hoje em dia em questão de relacionamentos. Vocês vão entender que os melhores homens, eles exercem a poliginia, eles ficam com várias mulheres. E os melhores que eu falo não são os mais belos, os mais morais, os mais éticos, não. São os que estão no topo desse mercado sexual. E imagina pra eles, é 1000 vezes pior do que você viver rodeado de fast food, de videogames, de excesso de prazeres. Imagina pra eles como que é ter o excesso de mulheres, E quanto que esse instinto fica ainda mais forte. E as melhores mulheres, elas exercem a optimusgamia, que, a hipergamia é escolher um cara acima. Já a optimusgamia é escolher o melhor. As mulheres já não querem mais um cara acima delas, não, elas querem os melhores, entende? Então, cada vez mais parece que o tempo, ele agravou os instintos mais primitivos. Então, o homem, ele exerce a poliginia, igual lá na pré-história, e a mulher, ela agravou ainda mais a hipergamia dela. Então, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo isso, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal e aguarde
os próximos vídeos. Se você também quiser dar uma ajuda e contribuir financeiramente aqui pro canal, eu tenho a plataforma chamada Neo Academy. E eu espero que você já tenha percebido que eu não sou um coach, eu não sou um guru. Os conhecimentos que eu passo aqui é o meu legado de vida, é o meu propósito de vida. Eu não faço só conteúdo sobre relacionamentos ou sobre só filosofia, não, é tudo que é desenvolvimento pessoal. Eu sou viciado em desenvolvimento pessoal e eu passo esse conhecimento aqui para vocês. Então, se vocês quiserem contribuir financeiramente, eu recomendo que vocês assinem lá a Neo Academy. O link tá aí na descrição, vai aparecer o QR Code também no final do vídeo. E caso você queira saber o que são os melhores homens, né, como que funciona a atração e como que esses melhores homens conseguem atrair a maior parte das mulheres, eu recomendo a vocês a última aula aqui do canal, né, sobre a tríade das tríades, onde eu abordo para vocês como que realmente funciona a atração. Então, novamente, parece que é um conteúdo de guru, né, de coachzinho, querendo te vender um curso, mas não. Eu já falei como é que funciona, você já assistiu essa aula aqui, viu que é muito bem embasado. Eu realmente coloco o meu sangue nisso daqui. E até mesmo lá no vídeo eu falo que é o melhor conteúdo que você vai ver sobre o tema. Então, se você quiser aprender sobre como que funciona a atração, eu te recomendo a última aula e te vejo nos próximos vídeos.